Você sabe o que quer fazer. Você sabe o que precisa fazer, a conversa que precisa ter, a decisão que precisa tomar, o risco que precisa correr. Mas você não faz. Você fica parado, congelado, vendo os dias passarem, vendo as oportunidades escorregarem, vendo sua vida ficando cada vez menor. A resposta é simples e complexa ao mesmo tempo. É medo. Não o medo óbvio de um perigo real, mas o medo sutil que se disfarça de prudência, de perfeccionismo, de ainda não estou pronto. O medo que não te faz fugir, mas te faz ficar parado, paralisado. Hoje eu quero falar sobre esse medo. O medo que paralisa, para entender. Porque quando você entende o que está te segurando, você pode começar a se soltar. Paralisia não é preguiça. É exatamente o oposto. Você se importa tanto, tem tanto medo do resultado, que seu corpo e sua mente decidem que a opção mais segura é não fazer nada. Porque se você não faz, não pode falhar. Se você não tenta, não pode ser rejeitado. O medo que paralisa funciona assim. Ele pega algo importante para você e aumenta as apostas até parecerem impossíveis. Aquela conversa difícil? Não é só uma conversa, é o fim do relacionamento ou a salvação dele. Aquele projeto não é só um projeto, é a prova definitiva do seu valor ou a confirmação do seu fracasso. E quando as apostas parecem tão altas, você congela, porque o cérebro não diferencia bem entre ameaça física e emocional. Para ele, a possibilidade de rejeição ativa os mesmos alarmes que perigo físico. E quando o alarme toca, você congela. E o mais cruel, enquanto você está paralisado, a vida continua. As oportunidades não esperam. Os relacionamentos não pausam. O tempo não congela junto com você. Então a paralisia, que parecia a opção segura, se torna mais cara. Porque você não só não ganha o que quer, você perde o que tem. Mas o que exatamente te paralisa? Vamos nomear os medos específicos que te mantêm preso. Medo de falhar. Você não tenta porque pode não dar certo. E se não dá certo? O que isso diz sobre você? Melhor não tentar e manter a ilusão de potencial do que tentar e ter a confirmação de limitação. Mas tem outro medo menos óbvio, medo de suceder, porque se você conseguir, aí você tem que manter, você não pode mais se esconder atrás de eu poderia se eu tentasse. Agora você tem que lidar com expectativas, responsabilidade, a possibilidade de perder o que conquistou. Medo de ser julgado, de expor quem você realmente é, e descobrir que não é aceito. Enquanto você não se mostra, você pode imaginar que seria amado. Mas se você se mostrar e não for, melhor manter a máscara. Medo de decepcionar, você construiu uma imagem, criou expectativas. E se você não cumprir, melhor ficar parado do que se mover na direção errada. E talvez o medo mais profundo. Medo de descobrir quem você realmente é. Porque enquanto você não age, você pode ser qualquer coisa na sua imaginação, mas se você agir, vai descobrir a verdade. E se a verdade for menos impressionante que a fantasia? Esses medos fazem sentido. Estão tentando te proteger, mas te protegem de uma forma que te aprisiona. Te mantém seguro de rejeição, mas também seguro de conexão. Seguro de falha, mas também seguro de sucesso. Como é viver paralisado pelo medo? É viver em pausa permanente. É estar sempre no quase. Quase pronto para começar, quase pronto para tentar, mas nunca realmente fazendo. É acordar todo dia com a mesma lista mental de coisas que você deveria fazer e ir dormir com ela intacta. É sentir aquele peso no peito, aquela inquietação que está sempre lá. É ver outras pessoas fazendo coisas que você queria fazer e sentir inveja e desespero. Não é porque eles são mais talentosos, é porque eles se movem. Imperfeitamente, com medo, mas se movem. É ter conversas imaginárias perfeitas na sua cabeça, mas nunca ter as reais. É planejar 1000 versões de como as coisas poderiam ser, mas nunca testar nenhuma. É viver mais no futuro hipotético ou no passado do deveria ter feito do que no presente onde você pode realmente agir. É justificar constantemente, não é o momento certo, estou esperando X acontecer. Preciso de mais Y. E quando você usa a mesma justificativa por meses, por anos, ela deixa de ser razão e vira desculpa. E é cansativo. Incrivelmente cansativo. Porque paralisia não é descanso. É tensão constante. É como segurar a respiração indefinidamente. Eventualmente algo tem que ceder.
Então, como você sai da paralisia, não é sobre eliminar o medo. Se você esperar o medo ir embora, vai esperar para sempre. Medo não desaparece. Ele só fica menos barulhento quando você para de obedecer. Primeiro, você reconhece o medo. Você para de lutar contra ele. Você simplesmente reconhece: estou com medo. E isso é humano. Quando você para de gastar energia lutando contra o medo, tem energia para agir apesar dele. Segundo, você diminui as apostas. Aquela conversa é só uma conversa. Se não for bem, podem ter outra. Aquele projeto é só um projeto. Se falhar, você aprende e tenta outro. Quando você diminui as apostas, o medo fica manejável. Terceiro, você faz a coisa mais pequena possível. Quer ter aquela conversa? A menor ação é mandar uma mensagem dizendo: precisamos conversar. Quer começar aquele projeto? A menor ação é abrir um documento. Pequeno é poderoso, porque quebra a paralisia. Quarto, você se permite ser imperfeito. Vai fazer com medo, vai fazer mal feito. E tudo bem, porque a ação imperfeita é infinitamente mais valiosa que inação perfeita. Quinto, você se lembra do custo de não agir, porque ficar parado também tem consequências. Cada dia que você não age é um dia mais longe de onde você quer estar. Quando você vê que paralisia tem custo, agir parece menos arriscado. Aqui está o que acontece quando você começa a se mover apesar do medo. O medo não desaparece, mas você descobre que pode coexistir com ele, que pode sentir medo e agir mesmo assim. E essa descoberta muda tudo. Você começa a ter conversas que vinha adiando há anos. Algumas são difíceis, mas depois você respira mais leve. Você começa a tentar coisas novas e falha em algumas. E descobre que o mundo não acaba, que falha é só informação. E você tenta de novo. Você começa a ocupar mais espaço. Você expressa opiniões, você defende limites. E algumas pessoas não gostam. E você descobre que isso é ok. E talvez o mais importante, você começa a se respeitar. Porque cada vez que você age apesar do medo, você está dizendo: eu importo. Minha vida importa. E merece ser vivida de verdade. Você ainda vai ter dias de paralisia, mas agora você sabe que pode atravessar. Você tem evidência de que pode sentir medo e se mover mesmo assim. Se você está paralisado agora, você não está sozinho. E você não é fraco. Você é humano, mas você também é capaz. Mais capaz do que imagina. E você não precisa provar isso com um grande gesto. Só precisa dar o primeiro pequeno passo. Qual é aquela coisa que você sabe que precisa fazer? E qual é o menor movimento possível? Faça isso hoje, não perfeitamente, não sem medo, mas faça. O medo vai continuar tentando te paralisar, mas outras vezes, cada vez mais vezes, você vai se mover mesmo assim, porque você merece viver, não uma versão minúscula e segura da vida, mas a vida inteira. O medo paralisa, mas você pode se mover. E quando você faz isso, você se torna imparável, não sem medo, mas apesar dele. Começa hoje, um passo, um movimento, uma escolha de viver. E lembra, o medo não precisa desaparecer para você se mover. Você só precisa decidir que viver vale o risco.